Iniciaremos neste momento a audiência de custódia, auto número 576858-12-2025. Autuado, seu nome completo, por favor. Como? Renê da Silva Nogueira Júnior. Pode mostrar os braços, sem algemas. Senhor Renê, o senhor tem direito ao silêncio. O senhor já conversou com seus advogados, já se entrevistou reservadamente com eles, lá no parlatório. Imputação, inicialmente, consta para mim, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, acumulado com 147, todos do Código Penal Brasileiro. Renê, lembrando que você tem direito ao silêncio, que dia que você nasceu? 17 de dezembro de 78, 1970. O nome dos seus pais, por favor. Renê da Silva Nogueira, pelo nome do meu pai, da minha mãe, Miriam, com os meus irmãos. O senhor trabalha? Trabalho. Trabalha com o quê? Diretor executivo de exportação da Frutor Alimentos. Uhum. O senhor estudou até que série? Fiz mestrado na USP. Ensino superior. Uhum. O senhor já foi preso uma vez? Não, primeira vez. Responde a outro processo criminal? Criminal. Aquele processo criminal? Não, criminal. Eu respondo a uma luxação do primeiro tratácio da minha ex-esposa, mas já tenho acautelado contra ela, por favor, dado pelo Ministério Público de São Paulo. É uma cópia de uma denúncia do Estado de São Paulo, né? Que está juntada aos autos, né, doutora? Eu confesso que não tive acesso. Você quer ter acesso, observando contraditório? É sobre esse fato aí. Se não me engano, Foi juntado em sigilo. O OPF está público, né? Se não me engano. O OPF está público. Não, a denúncia foi juntada em sigilo, não foi, doutor? Foi de acesso às partes por conta da preservação da atividade da vítima, da ofendida no outro caso. Você quer dar uma olhada no... Gostaria, excelência. Até assim, sem Então, inverter as ordens do pedido, eu vi que é uma discussão até em relação ao levantamento de sigilo. Não tem nada contra a opinião pública, a liberdade de expressão. Eu só acho que o que está acontecendo, assim, a gente tem que... até o assédio à própria defesa. Eu estou acostumado de outros tantos casos de repercussão, não estou nem falando da imagem do senhor Renê, não. Mas o levantamento de sigilo, especialmente nessa fase tão embrionária de investigação, eu gostaria, faço o requerimento de, pelo menos nessa fase investigativa, que mantivéssemos o sigilo. Assim, doutor, ele chegou com erro, o processo chegou sob sigilo, né, não teve decisão judicial nesse sentido, chegou, e eu já mandei retirar o sigilo, porque eu não sei por que ele estava sob sigilo, porque, primeiro, a regra, né, como todos sabemos, é a publicidade dos atos processuais. Não trata de crime sexual, crime que envolve menor de idade, e não está nenhum dos requisitos, né, do CPC para a decretação de sigilo. Então, a regra tem que obedecer à regra da publicidade dos atos processuais, a regra da transparência. Tá? Talvez... Então, eu vou indeferir esse pedido, vou constar na ata, mas... Só em acréscimo, excelência, acho que a única peculiaridade, eu falei isso na polícia, porque, diferentemente do policial, do delegado, e eu já tive a oportunidade de advogar para vários, quando o delegado é preso, ele fica custodiado na casa do policial. Ele não é policial, mas ele é casado com uma policial. Então, a segurança dele vai expor aí, né? Depois do requerimento, você vai... Exatamente. O meio de requerimento é no final, doutor. Assim, mas... Só para saber a respeito do documento que o promotor... Não tive acesso. Então, eu estou dando uma pausa aqui, 5 minutos. Então, retomando a gravação, foi dada a devida pausa, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. A defesa teve acesso, os nobres defensores tiveram acesso aos documentos juntados pelo Ministério Público na presente data, consistentes em uma denúncia ofertada no Estado de São Paulo, Estado de segredo de justiça, pois envolve violência doméstica contra a mulher, então preservação à identidade da mulher, e um documento que não está sob sigilo referente aos registros criminais do Estado do Rio de Janeiro. Os nobres defensores tiveram acesso, procederam à leitura dos documentos. Tivemos acesso em audiência. Em audiência, sim. Então, observado o contraditório, prosseguindo ao ato, o senhor Renê, você falou que o senhor trabalha, né, o seu endereço profissional, você tem algum problema de saúde, toma algum remédio? Remédio para dormir. Toma remédio para dormir? Qual remédio? Clonazepam. Clonazepam. Ok. O senhor, com relação à abordagem da polícia no momento da sua prisão, foi tranquilo? O senhor sofreu alguma agressão? Jamais. Nenhuma agressão? Sim, mostrar as fotos que até o momento eu desconhecia, foi para a polícia militar.
Não teve nenhuma agressão Jamais. policial? Toda a liberdade presente na minha casa, tem meu carro, zero, zero, muito bem tratado. Muito bem tratado. Muito Ok. bem tratado. Mas só que ele não, só que eu estava sendo efetivamente acusado de um crime. Eu estava em averiguação, para eu esperar um pouco. Eu liguei para minha esposa, que é delegada de polícia, e pedi para ela me orientar o que fazer, porque eu, sendo transparente, até o momento eu não sabia o que tinha, por que era essa movimentação toda. Entendi. Perguntas, doutor promotor? Perguntas, doutores advogados? Perguntas. Sim, excelência. Renê, quando fizeram essa abordagem, você disse que você chegou a dar acesso ao seu veículo. Aonde que foi a abordagem? Como que foi? Relata para a gente. Saí do trabalho, 13h17, vai constar nas câmeras quando eu fui. Fui para minha casa, levei o cachorro para passear, troquei de roupa, fui para academia. Cheguei na academia 2h10, por aí deve estar nas câmeras da academia também. Adentrando a academia, eu desci do elevador, no outro elevador desceram os policiais com a advogada da empresa, acredito eu que a empresa do rapaz que teve a infelicidade de conhecer. E ela falou assim, é esse cara aí, bermuda azul e camisa branca. Só que não é a mesma roupa que eu estava de manhã, estava sendo reconhecido por uma roupa diferente que eu fui trabalhar de calça social, preta, da Diesel, e uma camisa da... Esse nome agora, mas é uma camisa polo marrom. Fui abordado dessa forma e eles não me negaram que eu estava sendo pesado, não fui eu chamado, não fui nada, fui conduzido nem atrás do carro, fui junto com eles na frente para a delegacia da Polícia Civil para esperar meus advogados chegarem para poder Eu digo em relação à abordagem. Vocês foram para o estacionamento, você franqueou o acesso ao Eu veículo? abri as 4 portas do carro para mostrar que o carro, que ele me mostrou a foto do carro, na rua do acontecimento. Eu não conheço, porque eu não sou daqui. Conheço a Via Expressa, onde eu estava. E quando ele aproximou, eu falei, esse carro não é meu. Meu carro não é um elétrico, é um híbrido. Você amplia a foto do carro, foi tirado, ele tem uma lateral com cromado. O híbrido do meu carro não tem essa lateral com cromado. O híbrido, o que ele tirou a foto é um Plus, é um Sony. Eu expliquei para ele, falei, não são os mesmos carros. Então, nós tínhamos um da Via também, só que o da Via ele não tinha mostrado a placa, passou, depois que eu consegui ver que na Via passou o meu carro. Mas eu já havia avisado para ele lá. Meu carro passou sim na Via. Ele sentou do meu carro, do meu lado, o tenente. Eu vou mostrar que pode chamar o tenente para, inclusive, eu não lembro o nome do tenente que estava na operação. Muito, muito educado, muito correto. Abri e falei assim, você pode, não estou mexendo no carro, vou ligar o carro, vou te mostrar meu trajeto de hoje. Liguei o carro, peguei o trajeto do Google e mostrei o trajeto que eu fiz. Da Serra, meti por onde eu passei. Ele mostra a via inteira que eu percorri, tá ali. Aí eu fui abrindo, mostrando. Aí ele falou, Tereza Cristina, eu falei, eu não conheço. Mas tu passou por ela. O que você está mostrando aqui? Eu falei, passei, mas eu estou falando que eu não conheço o nome da rua. Tereza Cristina. Estou falando com propriedade, foi isso que aconteceu. Não vou ficar nervoso por causa disso. E fui abrindo e mostrando. Ele falou, essa rua aqui, o sujeito se evadiu por uma rua depois. Eu falei, mas ele pode tentar na rua direita, esquerda, isso não é meu carro. Eu passo nessa rua, é minha rotina. Todo dia eu passo. Pela ordem, na verdade, eu acho que não cabe. Momento histórico, né, doutor? Não, eu queria só. Desculpa. Tem razão. O doutor está Para objetivar. que é momento custódio, na verdade, eu queria- só para te esclarecer, Perfeito. o seu advogado deve ter esclarecido antes da audiência, não é momento de a gente discutir o crime em si, a imputação, não é uma questão meritória, né, doutores? Vocês devem ter esclarecido para ele, né? A intenção não era Era pra explicar uma pra ele. descrição, era mais, até aproveitando a observação do doutor Derico, era para ser objetivo em relação à abordagem especificamente, que é o que nos interessa. Eu preciso da sua abordagem até a sua chegada dentro do Serete. Pontuais, só para a gente objetivar. Então, você foi abordado, deu acesso ao veículo, você tem... Ele teve acesso ao veículo e a via. Só por isso. Mas o importante,
em momento algum tinha sido dado voz de prisão em flagrante? Não. Perfeito. Encontrou algum instrumento, arma de fogo, qualquer coisa que seja em seu poder? Não. Não. Dali, você foi sem ser algemado, porque você não estava sendo conduzido, né? Porque aqui muito está sendo dito sobre isso. Você não estava sendo preso em flagrante, você foi voluntariamente, você foi convidado, você foi para a polícia. Eu vou fazer esse tipo aí. Chegou lá no Departamento de Investigações do DI, onde você ficou aguardando a chegada dos seus advogados. Dali, também ok. Ok. Não se eu passo. Eu só vou pontuar, excelência, porque talvez eu consiga avançar Mais um algum, pouco doutor? mais, só mais uma excelência. Em relação agora especificamente aonde o senhor está, se eu puder relatar de forma objetiva no Ceresp, como é que está a situação sua lá? Sesp, Sesp, Ceresp Gameleira. Entendeu? Tá boa. Só teve uma situação ontem que foi um pouco constrangedora. Eu até, se quiser, eu tenho o nome da pessoa. Pediu para eu agachar na frente 3 vezes quando eu saí da cela. Tinha alguns agentes juntos que começaram a falar: pô, tu matou o garoto porque você fez isso, covarde, não sei o que. Eu falei: cara, primeiro vocês têm que entender que tem uma investigação em curso. Entendeu? E o nome dessa pessoa é Eulinho. Foi na tarde de ontem, nessa cena. Inclusive, falei para ele: eu conheço o Greco, eu vou falar com ele depois que eu sair daqui com as amigas. Chegaram a fazer registro fotográfico seu dentro do Ceresp? Fizeram. Aonde você está dormindo? Dormindo no chão. A sua pergunta. Só isso, doutor. Doutores, estão prosseguindo ao ato. Renovada a palavra, o ilustre promotor de justiça para manifestar-se da necessidade ou não da custódia preventiva do ora autuado, senhor Renê da Silva Nogueira. Excelência, obrigado. Bom dia a todos. Renê da Silva Nogueira Júnior, se vê conduzido a esta audiência de custódia, envolvimento em homicídio qualificado com motivação útil, recurso por a defesa do ofendido e a ameaça, no interesse do Ministério flagrante formal e materialmente regular, presentes as hipóteses do artigo 302 do CPP, motivo pelo qual o Ministério Público requer a sua homologação, presentes materialidades e indícios perfunctórios de autoria, sobre a necessidade ou não de custódia cautelar, em pese a primariedade, bons antecedentes do senhor Renê, verifico que o senhor Renê responde uma lesão corporal grave, cometida em contexto de violência doméstica familiar, esse de banheira, e verifico também que, no caso concreto do APFD, há como se abstrair um juízo de probabilidade da periculosidade concreta do agente, que muito ultrapassa aquela inerente ao tipo penal, dado o contexto da ação delituosa narrada, somada ao contexto histórico já declinado pelo Ministério Público, que mostra certo descontrole emocional e indica um juízo de probabilidade, claro, não um juízo de certeza, em nome da presunção de não culpabilidade, uma periculosidade concreta para além daquela inerente ao tipo penal. Além disso, o Ministério Público entende que nesse estágio inicial das investigações, quando é necessário ainda coletar maiores elementos, tanto do veículo quanto de câmera de segurança, somada à situação do autuado, que é casado com uma delegada da Polícia Civil, que é necessária também a custódia cautelar, não somente para a garantia da ordem pública, pelos elementos já declinados, que demonstram uma agressividade anormal, como também para a conveniência da instituição criminal. Assim, o Ministério Público requer a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva. Muito obrigado, doutor Derico. Abrindo o contraditório, dada a palavra aos ilustres advogados. Senhor juiz de direito, aqui presente nessa sentada, nobre representante do Ministério Público, demais presentes, custodiado Renê. Excelência, a defesa, inicialmente, né, ela apresenta manifestações em relação a 2 pontos especificamente. Um em relação à própria proposta, o contexto de flagrante, em que foi conduzido e lavrado em desfavor do senhor Renê, e, na sequência, sobre esses indicados aqui pelo Ministério Público, eventuais elementos para justificar uma prisão preventiva. Eu gostaria de começar a pontuar: o senhor Renê foi conduzido no dia 11/8 e preso
o suposto flagrante delito, na hipótese do artigo 302, inciso 4 do CPP, e na oportunidade, sem querer avançar em discussão de mérito, mas a alegação basicamente ela se baseia em provas documentais, que a defesa sustenta exatamente com aquilo que consta tanto do REDS quanto do despacho que ratifica o prisão em flagrante. Conforme se verifica, Excelência, os elementos juntados, especialmente a partir desse despacho, o requerente ele foi reconhecido, isso consta tanto do REDS, e aliás, fica aqui um registro, a defesa depois vai declinar o número, há um REDS mencionado nesse segundo REDS que não consta nos autos. Então, haveria um primeiro REDS que foi lavrado pela Polícia Militar, salvo melhor juízo, quando do acionamento da polícia em razão das lesões ali causadas à vítima, e houve, posteriormente, um outro REDS, que é o que consta nos autos. Esse primeiro REDS, ele não foi aportado aos autos. Mas, fato é, o reconhecimento que foi realizado e não está juntado aos autos, seja da foto que foi apresentada por René, em que circunstância que foi, seja da foto do carro, como o senhor René bem mencionou, isso não consta dos autos. Fato é que o reconhecimento, e aqui eu não preciso de entrar com digressão, até porque todos nós reconhecemos os precedentes do STJ, inclusive já reconhecido em repercussão geral, recentemente, termo repetitivo 1258 do STJ, que o reconhecimento por foto ele não é permitido, especialmente numa situação de flagrante e até mesmo para prisão. Então, após diversas imagens terem sido circuladas pela imprensa, nas redes sociais e tudo, foram apresentadas essas testemunhas que, em tese, teriam feito esse reconhecimento. Então, a defesa questiona a forma que foi feito esse reconhecimento. Dando sequência, nada de ilícito foi encontrado com o senhor René, tendo sido abordado dentro da academia de forma absolutamente tranquila, parcimoniosa, franqueou acesso ao seu veículo, inclusive franqueou acesso à sua residência, onde foram localizadas 2 armas de fogo, e como já muito bem noticiado pela imprensa, de propriedade da sua esposa, que é delegada de Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, a arma que supostamente teria sido usada e ocultada não foi apreendida na sua posse, mais uma vez frisando. O fato de ser uma arma de calibre 38 na residência do requerente não pode ser um elemento justificante para uma prisão em flagrante. E, aliás, Excelência, nesse ponto é importante destacar, a defesa juntada, eu vou ler o trecho, se o doutor Derico quiser ter acesso, mas imagino pelas redes sociais também deve ter visto, uma entrevista que foi dada coletiva, eu esqueci o nome do delegado que fez a referência, mas ele textualmente, durante essa entrevista coletiva, que circulou para todos os meios e todos pela internet de um modo geral, lá no minuto 23 e 55 segundos desse áudio, ele faz a seguinte referência, aspas. Então, primeiro, nós precisamos confirmar se a arma de fogo que estava na casa dela seria a mesma que estava no local. Nós sabemos que tem o mesmo calibre, por isso a importância de continuar a investigação, até porque a arma não foi encontrada no local. A arma foi encontrada na sua residência, no local que é delegado, que disse que estaria. O indício é que possa ser. Então, Excelência, naquele momento em que ele foi encontrado, que já é a hipótese alargada, o doutor Alderico muito bem sabe, como professor que é, e doutor em Direito Penal, a hipótese alargada do flagrante presumido não se encontra aqui na espécie, uma vez que ele não foi encontrado com arma de fogo. E ainda que assim fosse, aquela arma que foi encontrada, há uma probabilidade, talvez, mas isso não justifica o flagrante. E, aliás, é bom que se diga, e eu fiz questão até de imprimir ainda a moda antiga, o que justificaria o flagrante presumido, na percepção do delegado, da outra autoridade de polícia, seria a arma, não consta, inclusive, do despacho. Em que pese ele sustentar o flagrante com base na hipótese do inciso 4, não há nenhuma referência de que ele foi preso, até porque não poderia ser, porque há uma incoerência entre o que está sendo posto no APF com aquilo que está sendo dito e apurado. Acho que o caso, evidentemente, inquestionável, é de aprofundamento das investigações
E, aliás, fica um registro que a defesa fez esse requerimento, inclusive pessoal, né, no dia dos fatos, indicando locais, o que deveria ser buscado em relação a imagens, trajetos. Esse requerimento foi feito pela defesa, inclusive um local de destino onde ele ia para se configurar exatamente os horários de onde que ele teve o início do seu dia até o momento que ele foi abordado pelos policiais militares. Isso foi um requerimento feito e, aliás, faremos por escrito novamente. Então, em relação ao suposto flagrante presumido, não há qualquer indicação. E o reconhecimento foi feito por registro fotográfico. Dando continuidade. Sem em andamento, salvo o melhor juízo. Senão esse réis não teria sido encerrado. Então, mostra que esse logo após, que é uma exigência da norma, né, que não está presente nos autos. Data máxima dentro. Então, concluindo, com relação ao flagrante, a defesa requer e espera o deferimento do relaxamento da prisão, com fundamento no artigo 5º, inciso 65 da Constituição e artigo 310, inciso 1 do CPP. Com relação aos requisitos apresentados pelo douto representante do Ministério Público, possível prisão preventiva, a defesa não identifica qualquer elemento do status perigo libertatis para que justificasse a prisão preventiva nesse momento. Aliás, no próprio REDS, né, me parece até que é uma praxe da autoridade policial, ela já faz essa representação em um parágrafo, sem indicar qualquer necessidade, mas aqui endossado pelo outro representante do Ministério Público. A defesa, com base nos elementos trazidos pelo nobre representante do Ministério Público, não vê a indicação de qualquer estado de perigo em relação ao conduzido. É importante dizer que esse mesmo documento apresentado pelo Ministério Público, Excelência, consta uma referência ao indeferimento de uma medida protetiva em relação à vítima. Então, existe o processo, a defesa teve acesso, muito embora não somos advogados nesses autos, mas há uma referência expressa à própria desnecessidade dessa medida protetiva em relação, o que, obviamente, indica, a meu juízo, absoluta ausência de periculosidade do agente, como aqui indicado pelo Ministério Público. Aliás, é bom que se diga que boa parte da referência feita ao senhor René, nessa folha juntada, que, salvo engano, do Rio de Janeiro, que a gente teve acesso aqui agora, em boa parte, inclusive, ele está como vítima. E, aliás, vítima da mesma vítima que foi denunciada por esse processo, que ele foi denunciado pela lesão corporal no artigo 129, parágrafo 13º. E lá existe, sim, uma cautelar em favor do senhor René, para que ela se afaste, porque ela não foi denunciada ainda, mas há uma investigação por stalk, né, nos termos do artigo 147 lá, com a sua extorsão. Né? Então, a medida protetiva que existe é dela em relação a ele, para que ela se afaste em relação, e não dele em relação a ela. Então, com essas considerações, Excelência. Não, e tem só um acréscimo. A grande maioria está como vítima, no documento que nós tivemos acesso agora à audiência, e apenas uma, que ele está como suposto autor, sequer foi instaurado no inquérito, Excelência. Está como VPI, que é verificação preliminar. Então, salvo o melhor juízo, né, seria o que nós chamamos aqui em Minas de diligência preliminar. Sequer a autoridade policial viu necessidade de instauração do inquérito policial. Vamos observar, todos estão em inquérito, que ele está como vítima. Inquérito. Nesse específico, que é o único, ele está com uma VPI, que seria, salvo o melhor juízo, né, somos de Minas, seria uma diligência preliminar, não seria inquérito policial. E aí, Excelência, me parece que não há nenhum questionamento em relação a isso, mas o senhor René, ele é primário, né, tem bons antecedentes, tem residência fixa aqui na comarca de Belo Horizonte, casado com uma delegada, como já noticiada aí por todos os canais de comunicação, se apresentou de forma absolutamente tranquila, disponibilizou, a polícia teve acesso à sua residência, a todas as informações que foram solicitadas a ele, está aqui e irá, eventualmente, responder todo o chamamento do processo. Então, com essas considerações, Excelência, e diante da ausência, repito, do perigo liberdades, tem como a evidência de desproporcionalidade da prisão, e especialmente pendente tantos questionamentos que se pode fazer em relação à condução do senhor René, com base no princípio da própria presunção de inocência, resta configurado o direito à liberdade provisória, com foco no artigo 5º, inciso
1 do Código da Constituição e artigo 310, inciso 3, combinado com 321, como requerimento. Muito obrigado, doutores. Ouvi atentamente as explanações, tanto do Ministério Público como da Defesa. Decido aqui apenas um breve resumo. Minha decisão completa segue no PJE de forma fundamentada por escrito. Imputação aqui ao ora autuado dos crimes previstos nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 2 e 4, ou seja, homicídio duplamente qualificado, consumado e ainda o delito de ameaça. Flagrante em ordem, razão pela qual homologo. Inicialmente, eu indefiro o pedido da defesa de legalidade da prisão em flagrante, falando que não existia flagrante, pois ele foi preso logo após o cometimento do crime, após a vítima ter sido ferida. Os policiais foram até o local, de posse de características físicas do autuado, características muito precisas, inclusive, a respeito da compleição física dele. Isso tudo elementos indiciários de autoria, que nós estamos tratando neste momento processual. Depois, prova de materialidade, nós temos uma vítima morta no chão, inclusive com relatórios de necropsia. E indícios de autoria suficientes, várias testemunhas oculares do fato, que viram toda a ação criminosa, indicaram características físicas precisas do autor do delito, bem como, inclusive, características do veículo utilizado para a fuga. De posse dessas informações, os policiais diligenciaram e identificaram o ora autuado. Havendo, sim, nesse momento, elementos indiciários de autoria delitiva, sendo ele preso logo após o cometimento do delito. Então, presente toda a regularidade do flagrante, os requisitos legais, estou homologando o flagrante delito. E prosseguindo, analisando os elementos formativos ainda, verifico, e neste momento, bom de se ressaltar que todas as vítimas prestaram depoimentos muito harmoniosos e coerentes, inclusive a vítima da ameaça, que é a motorista, uma mulher trabalhadora do caminhão, que sofreu, foi colocada a arma em sua direção, ela foi ameaçada, e muito perto a ação criminosa, ela viu toda a ação criminosa e passou devidamente as características físicas, inclusive da placa do veículo utilizado. Então, nesse contexto, há sim elementos indiciários de autoria delitiva para esta fase processual, então resta completamente indeferido o pedido defensivo de relaxamento da prisão, pois ele foi preso logo após o cometimento do crime. E verifico, prosseguindo, extrema gravidade concreta dos fatos, as vítimas, sobretudo a vítima do homicídio consumado, estava lá trabalhando, um trabalhador, um gari, prestando, inclusive, um serviço público essencial para toda a sociedade de Belo Horizonte, recolhendo lixo aqui da nossa comarca, de toda a sociedade, e chega um cidadão, a princípio, o autuado, em razão de uma briga de trânsito, querendo passar ali na localidade, de forma desequilibrada e de forma violenta, sai do veículo, ameaça os trabalhadores que estão prestando serviço público, coloca a arma em direção a uma mulher, a uma motorista do caminhão, falando que vai dar um tiro na cara da trabalhadora. Não satisfeito, passa para o veículo a cerca de 3 metros, volta com a arma em punho, já sai com a arma em punho. E essa notícia aqui que chama muita atenção, parece que o pente da arma caiu, então uma pistola, uma semiautomática, ele teve tempo de colocar o pente novamente, dar o golpe de manejo da arma para jogar a munição para o gatilho, para o cano da arma, e assim efetuar os disparos. Toda uma dinâmica que mostra a periculosidade social do agente, inclusive, ao que consta, inclusive, foi apreendido, inclusive, uma munição intacta no local dos fatos, pois ele teve esse tempo de dar o manejo da arma, um golpe, para jogar uma munição para o cano da arma. Tudo a demonstrar a gravidade concreta dos fatos, um delito de homicídio duplamente qualificado pela motivação fútil, uma briga fútil de trânsito, ele querendo ultrapassar o veículo coletor de lixo, onde os garis estavam trabalhando,
e o recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima trabalhando completamente indefesa e sofre um tiro na altura do abdômen e vem a morrer ali no local dos fatos por hemorragia interna. Tudo a demonstrar uma extrema gravidade concreta. Aliás, sempre bom ressaltar, homicídio qualificado, inciso 1 da Lei de Crimes Hediondos, do rol taxativo da Lei de Crimes Hediondos, é um crime hediondo e merece uma devida resposta, né, da atuação do Estado com relação a esse tipo de crime. E ainda responde ao delito de ameaça contra a outra trabalhadora, a motorista do caminhão. E chama atenção, todo esse contexto demonstra a personalidade, a periculosidade social do agente, em razão da gravidade dos crimes imputados, a gravidade concreta dos crimes, e ainda chama atenção que parece que depois ele ainda foi, ao que tudo indica, foi preso numa academia, quer dizer, comete um crime desse porte, desse nível, e vai treinar numa academia. Uma situação, assim, que merece devida apuração a respeito da personalidade da agente. Inclusive, chama atenção que, inclusive, o documento juntado pelo Ministério Público, que a defesa teve acesso, responde a outra ação penal, já com denúncia ofertada, denúncia recebida, de lesão corporal grave no âmbito de violência doméstica, onde, inclusive, o braço da moça, da outra vítima, foi fraturado. Então, todo esse contexto, gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva do agente, eu acolho, para a garantia da ordem pública, eu acolho integralmente o parecer ministerial e converto o seu flagrante em prisão preventiva. Espécie mandado de prisão nos termos conveniados, e tendo em vista o relato do órgão autuado, de que faz tratamento, para tratamento não usa medicação controlada, determino que se oficie a unidade prisional para o devido atendimento médico e medicamentoso que se fizer necessário ao autuado, com a prescrição da medicação que ele já faz uso contínuo. Espécie mandado de prisão, pode levar. Constar no ofício essa advertência de se evitar o registro fotográfico dentro da unidade prisional. Acho que isso é um mínimo que se pode preservar da imagem dele. Eu vou postar, doutor, assim, a pedido da defesa, isso, né? A pedido da defesa. A defesa pediu, né? Isso. Para que não se registre fotos do autuado dentro da unidade prisional. Dormindo no chão, né? Não tem colchão. Acho que isso é o mínimo que se espera, né, de dignidade humana, que ele possa ter minimamente uma condição de ficar cautelado, mas dormindo no chão, acho que pedido que seja providenciado, né? Colchão. Uhum. Para que seja providenciado colchão para o outro lado. Porque ele mesmo disse que tem problema, né, de insônia. Está definido, viu, doutor? Perfeito. Doutores, obrigado por Deus.